Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Joaquim Marcelo e estou aqui hoje convosco na disciplina de Análise Matemática 3, especialmente para gente aí do curso de Estatística na Universidade Eduardo Mondlane, Departamento de Matemática e Informática. Vamos lá, hoje vamos trazer cá a resolução de um mini teste que foi feito no ano passado, mini teste 1 para os dados do laboral, né? Foi feito no ano passado, mini teste 1. Então, vamos lá. Vamos ser breves. Na primeira questão, o que é que nos dizem? Este mini teste tem duração de 45 minutos, ou tinha duração de 45 minutos. Então, vamos lá. Questão número 1, o que é que nos dizem? Dizem para achar e representar geometricamente o domínio. Dizem achar e representar geometricamente o domínio de seguinte... domínio de definição da seguinte função, nos é dada a seguinte função. Então, só vamos perceber, temos um radical aqui, né? Então, aqui vamos matar a questão 1. Então, sempre que nos for dado um radical de índice par, né? Se nós tivermos, por exemplo, raiz enésima de um número A, significa que este A tem que ser maior ou igual a zero, sempre que se o n é par, né? E neste caso aqui nos é dada essa raiz quadrada. Então o índice da raiz quadrada é 2, por isso é par. Logo, esse argumento aqui vai ter que ser o quê? Maior ou igual a zero. Então nós vamos dizer aqui, o domínio da função vai ser todos os pontos x e y do R2, tais que esse argumento aqui, nesse caso o x ao quadrado somado com o y ao quadrado menos o x, esse argumento aí dividido por 2x menos x ao quadrado menos o y ao quadrado seja maior ou igual a zero, não é? Agora, isto aqui, essa razão aqui, uma razão, por exemplo, vamos lá imaginar que nós tenhamos A sobre B. Estamos a dizer que tem que ser maior ou igual a zero. Quais são as possibilidades do número A e B serem tais que a sua razão seja maior ou igual a zero? Se isto aqui acontece, isto implica que este número A é maior ou igual a zero e, ao mesmo tempo, o B é maior que zero. Ou o quê? Ou A é menor ou igual a zero e o quê? E o B também é menor que zero. Essa é a única possibilidade disto aqui ser verdade. Então, nós vamos ter de considerar essas duas possibilidades. Por isso, a expressão numeradora é que vai fazer o papel de A e a expressão denominadora é que vai fazer o papel de B. Então, nós vamos ter que considerar isto aqui na nossa situação aqui. Então, vamos lá. Então, para escrever o nosso domínio, vou escrever daqui de baixo, isso implica que o domínio da nossa função vai ser todos os pontos de coordenadas x e y, tais que aquele numerador, o x ao quadrado mais o y ao quadrado menos o x, seja maior ou igual a zero e agora o denominador, o 2x menos x ao quadrado menos o y ao quadrado, seja menor que zero. Agora, vamos colocar isso aqui em parênteses, né? Ou temos outra possibilidade. A outra possibilidade qual é? É isto aqui ser menor ou igual a zero. Nesse caso, x ao quadrado mais o y ao quadrado menos x ser menor ou igual a zero e 2x menos x ao quadrado menos y ao quadrado ser menor que zero. E fechamos. Sorry, aqui houve um pequeno lapso que tem que ser maior que zero aqui. Tem que ser maior que zero, segundo essa lógica aqui. Então, o nosso domínio está aqui representado, né? Agora nós temos de representar geometricamente, está aqui representado analiticamente. Agora temos de representar geometricamente. Então, vamos ter que representar essas duas possibilidades aqui. Então, primeiro vamos ter que dar uma organizada nessas duas expressões aqui, né? Então, primeiro, agora vamos para quê? Para a representação geométrica, né? Então, agora vamos correr para a representação geométrica. Vamos para a representação geométrica. Então, na nossa representação geométrica, vamos pegar nessa primeira parte aqui. Nesse caso, temos o que? Temos
x ao quadrado mais y ao quadrado menos x maior ou igual a zero e 2x menos x ao quadrado menos y ao quadrado maior que zero. Muito bem? Então, aqui vamos agrupar esses termos semelhantes aqui, né? Vamos ter x ao quadrado menos x mais y ao quadrado maior ou igual a zero. E aqui podemos multiplicar tudo isso aqui por menos 1. Então, se nós multiplicamos tudo isso aqui por menos 1, vai ficar o quê? Vamos ter x ao quadrado mais y ao quadrado. Vai ficar positivo. Depois aqui vai ficar negativo. Vamos ter menos o 2x. Esse sinal é que vai mudar. Vamos ter menor que zero. Ok? Então, agora, o que é que nós vamos ter? Aqui vamos completar quadrados, meus senhores. Podemos ter x ao quadrado menos x completamento de quadrados, casos notáveis. Então, aqui, uma vez que aqui é 1, vamos adicionar aqui mais a metade de 1, nesse caso 1 sobre 2. Se aqui fosse 2, adicionávamos a metade de 2, íamos adicionar apenas 1. Se aqui fosse 4, adicionávamos a metade de 4, que seria 2, assim sucessivamente. Então, mas claro, isto aqui tem que estar essa metade tem que estar ao quadrado. Vamos adicionar e subtrair o quadrado da metade, ok? Sempre. Isso. De seguida, vamos adicionar o nosso y ao quadrado. Isso vai ficar maior ou igual a zero. E aqui vamos fazer a mesma lógica. Vamos ter x ao quadrado menos 2x. Depois aqui vamos adicionar a metade de x. A metade de x é o quadrado da metade de x. A metade de x, nesse caso a metade de 2, quiser, é 1. Então vamos ter mais 1. 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado. É como se nós não tivéssemos adicionado nada, né? Depois mais o y ao quadrado menor que zero. Muito bem. Agora, isto aqui, esta primeira parte, isto aqui é um caso notável. Vou escrever aqui. Vocês lembram que A mais ou menos o B, isto aqui, ao quadrado, isso aqui é igual ao quê? A ao quadrado mais ou menos 2 vezes AB mais o B ao quadrado. Isto aqui, meus senhores, vocês devem sempre lembrar. É isso que eu estava a montar ali, ok? Então, isto aqui já é o meu o quê? É o meu A ao quadrado menos B ao quadrado mais ao quadrado. Oh, my God. Sorry. Isto aqui é o meu A ao quadrado menos 2 vezes AB mais o B ao quadrado. Então, isso na verdade vai acabar ficando como x menos 1 sobre 2. Nesse caso, A menos B ao quadrado. Vou somar aqui mais y ao quadrado maior ou igual. Agora, isto aqui, vou lançar para outro membro. Vai ficar 1 sobre 4. Vou escrever mesmo como 1 sobre 2 ao quadrado. Não faz mal. E aqui vou fazer a mesma lógica. Isso vai ficar A menos B. Nesse caso, x menos 1 ao quadrado. Depois somar com y ao quadrado. Vou dizer que é menor. E esse aqui, esse 1 aqui, vou lançar para o segundo membro. 1 ao quadrado. Então aí já está visível o que eu tenho. Tenho, na verdade, duas circunferências. Isso aqui representam equações de circunferências. Ok? Então, podemos representar essas circunferências. Isso aqui é uma circunferência. Essa primeira aqui é uma circunferência de centro 1 sobre 2 e 0 com raio 1 sobre 2. Agora, esse aqui é um centro de raio 1. Aliás, é um centro de coordenada 1, 0 e raio 1. Ok? Então, vamos representar isso aqui ao mesmo tempo, né? Então, vamos lá na representação. Na representação, o que é que nós vamos ter? Vamos ter algo mais ou menos assim. Ok? Ok. Eu tentei, né? Eixo Y, depois vamos ter agora o eixo X. Não, vamos representar essa primeira aqui, né? Então, essa é a primeira e vamos ter isto, mais ou menos isso, né? Então, aqui vai ser menos 1 sobre 2, 1 sobre 2. Ok, depois aqui podemos ter, esse aqui dirá 1. Ok. Mas o esboço não é tão perfeito assim, pessoal. Não assim. Ok, não se assustem.
Aqui vamos ter menos 1 e 1. E aqui temos maior ou igual na circunferência, na primeira circunferência. Então, essa linha aqui, o círculo vai ter que ser uma linha. Aqui no círculo vai ter que ser uma linha contínua. Vamos incluir todos os pontos do círculo, né? Então, aqui vai ser uma linha contínua. E claramente, aqui nós temos simplesmente menor, então vai ser uma linha descontínua. Agora, aqui queremos maior ou igual, então vai ser fora do círculo. Maior ou igual é fora do círculo, então vai ser algo assim. Fora do círculo, desse primeiro aqui, fora desse círculo. Ok? Agora, aqui vai ser dentro do círculo, parece que a segunda parte vai ser dentro desse círculo maior. Então, isto vai ficar outras linhas, né? Dentro, apontando para dentro, assim. E a interseção, claro, vai ser essa região aí, a região de interseção, vai ser esse anel aqui, né? Nossa região de interseção vai ser esse anel. E acabou. Então, representamos geometricamente aqui. Acabou, senhores, a história. Depois, vamos representar a outra parte também, né? Vou esboçar daqui. Na outra parte, vamos lá ver o que, é que vai mudar nessas equações. Na outra parte, só vai mudar. Nas equações não vai mudar quase nada, né? Não vai mudar quase nada, a história vai ser a mesma. A história vai ser a mesma, só vai mudar esse sinal aqui. Vai ser a mesma coisa, as equações vão ficar assim, diferentes, né? Na segunda parte, né? Na segunda parte, as equações vão ficar assim. Vamos ter x menos 1 sobre 2 ao quadrado mais o y ao quadrado vai ficar menor ou igual a 1 sobre 2 ao quadrado. Vai ficar ao contrário daqui, né? E a outra equação vai ficar x menos 1 ao quadrado mais o y ao quadrado vai ficar maior que 1 ao quadrado. Isso aqui é da segunda parte, né? E podemos representar também, a lógica é a mesma, não muda nada. Vamos seguir a mesma lógica, né, de equações. Então, vamos lá, deixa só usar o eixo, segue meu eixo y. Vou trazer aqui o meu eixo x. Ok, fazendo a mesma lógica, né? Sabemos que para o primeiro sítio é uma linha contínua. Então, vamos fazer mais ou menos uma coisa assim, uma linha contínua. É uma linha contínua. Então, vamos ter menos 1 aqui sobre 2, aqui 1 sobre 2. E aqui, claro, desta vez nós queremos onde? Queremos o interior da circunferência, né? Então, o interior desse círculo da circunferência vai ser isto, né? Vai ser isto. Então, depois para a segunda parte já, let's go. Vamos ter uma linha descontínua. Na segunda parte vamos ter uma linha descontínua. E dentro de uma linha descontínua, o que é que vai acontecer aqui? Aqui nós queremos o exterior desse círculo aqui. Então, o exterior é para lá. Então, conclusão, esse aqui não há interseção. Então, se não há interseção, significa que aqui nem é necessário, né? A única parte importante é aqui, para que aquilo faça sentido, só precisamos de números dessa faixa aqui. Aqui nós não temos nada, não há nenhuma interseção, mas aqui nós temos uma interseção, aqui não há. Então, só é necessário valores dessa faixa aqui, né? Então, pessoal, podemos ir para a segunda questão, né? Podemos ir para a segunda questão. Na segunda questão temos um limite, temos que calcular o limite, questão número 2. Questão número 2, temos que calcular o limite, temos o limite, ok, já vi. Na questão 2, vamos lá pessoal, na questão 2,
Na questão 2 queremos calcular o limite de quê? De 1 mais x ao quadrado mais o y ao quadrado, tudo isso aqui elevado a x ao quadrado mais o y ao quadrado. O x tende para zero, o y também tende para zero. E se formos a substituir, claramente, o que é que nós vamos ter aqui? Vamos ter 1 mais 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, tudo isso aqui elevado a 1 sobre 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado, isso vai ficar igual a 1 elevado a 1 sobre 0. Que isso aqui seria o quê? Seria praticamente aquela indeterminação muito famosa que é 1 elevado a infinito, não é? Então, isso aqui chama-se indeterminação de Euler. 1 elevado a coisa, temos o quê? Temos a indeterminação de Euler. Vimos isso em análise 1. Indeterminação do Sr. Euler. Então, como é que se levanta a indeterminação de Euler? Nós temos de lembrar isto. Se nós temos um limite desse caso aqui, né? O que nós vamos fazer é pegar... vamos chamar de L esse limite, né? L é esse limite. Então, segundo Euler, isto tem que ser o próprio número de Euler elevado ao limite da função. Vamos pegar nessa função aqui, que é 1 mais x ao quadrado mais o y ao quadrado, e subtrair uma unidade. Depois multiplicar essa função aqui por esse expoente aqui. É isso que nos diz o Euler, sempre. Sempre que você tiver a indeterminação de Euler, pode seguir esse procedimento. Pega nessa função da base, subtrai uma unidade, depois multiplica pelo expoente, né? Então, isto vai ficar igual a Euler elevado, claro, isto morre. Então, vamos ter limite de quê? Vamos ter essa expressão aqui vezes isto. Então, vamos ter simplesmente x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo isso aqui sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. O x coisa, o xy tende para zero, o y tende para zero. Aqui mesma situação, o x tende para zero, o y tende para zero. Então, o nosso limite L vai ficar igual. Isso aqui é uma coisa dividida por ela mesma, o resultado de 1. Então, na verdade, aqui vamos ter Euler elevado a 1, que nos dá o próprio Euler. Então, esse limite aqui da Euler, muito simples. Então, vamos lá para a última pergunta. Na última pergunta, o que é que nós temos, pessoal? Nós temos esse determinante aqui. Temos esse determinante e temos que calcular aquele determinante. Temos que calcular o determinante daquela matriz, né? Ok, vamos lá. Vamos lá. Ok. Na pergunta 3, pessoal, nós temos x é igual a R cosseno de θ, cosseno de θ. Depois temos y igual a R cosseno de θ, seno de θ. E por fim temos z igual a cosseno de... Não. Deixa-me lá ver lá. São coordenadas cilíndricas, são coordenadas esféricas. R seno de θ. Então, vamos ter aí R seno de θ. Então, vamos lá. Naquela matriz aí, é necessário que nós calculemos as derivadas de x em relação... Aqui, vejam só que x depende de 3 variáveis. Depende de R, θ e φ, né? Então, nós temos de derivar o x em relação a essas 3 variáveis, derivar o y em relação às 3 variáveis, derivar o z em relação a essas 3 variáveis, tá bem? Podemos ver aqui a matriz. Podemos ver que aqui, no primeiro elemento da linha 1, coluna 1, o x está derivado em relação a R, depois está derivado em relação a θ, depois está derivado em relação a θ. Aqui, excessivamente, tudo isso. Então, devemos fazer exatamente a mesma coisa. Devemos fazer as primeiras derivadas parciais aí, para montar a matriz. Então, vamos lá. Aqui vamos derivar o x em relação ao raio. Então, se nós derivarmos isso em relação ao raio, significa que
Significa que isto aqui representa uma constante. Então, a derivada do raio é 1. Então, isto vai ficar igual a 1 vez cosseno de θ, cosseno de φ, que é a mesma coisa que dizer cosseno de θ vezes cosseno de φ. Depois vamos derivar o x em relação a φ. Em relação a φ, o x em relação a φ é que isso. Vamos nos focar aqui. A nossa variável é que isso aqui é uma constante. Isso aqui. Então, derivada de cosseno, nós sabemos que derivada de cosseno é menos seno. Então, isso vai ficar menos. Vamos ter R cosseno de θ seno de φ. Depois, vamos fazer derivada de x em relação já a θ. Então, derivada de x em relação a θ. Aqui também é cosseno. Então, sabemos que derivada de cosseno é menos seno. Então, vai ficar menos R seno de θ cosseno de φ, porque é uma constante. Depois, vamos fazer derivadas de y agora, né? Derivada parcial de y em relação ao raio. Derivada parcial de y em relação ao raio. Y em relação ao raio vai ficar 1. Então, vamos simplesmente ter cosseno de θ seno de φ. Depois, vamos ter derivada de y em relação ao φ. De y em relação ao φ, derivada de seno é cosseno. Então, vamos simplesmente ter R cosseno de φ. Derivada de cosseno de seno é cosseno. Está aqui. Isso aqui é uma constante. Então, vamos ter derivada parcial do próprio y em relação já ao θ. Agora, em relação ao θ, temos cosseno de θ. Então, derivada de cosseno é seno. Então, vamos ter igual menos seno. Então, vamos ter menos R seno de θ, depois seno de φ. Então, agora vamos fazer derivada parcial, as derivadas parciais do z. Em relação a R, o z aí é o quê? Temos isto aqui, derivada de R vai ficar essa constante aí, seno de θ. Então, vamos ter aqui seno de θ. Depois, vamos fazer derivada parcial de z em relação a φ. Agora, a derivada parcial do z em relação a φ, meus senhores, vejam só que aqui nós não temos φ. Então, é como se estivéssemos a fazer derivada da constante. Derivada da constante é o quê? É zero. Então, aqui nós vamos ter simplesmente igual a zero. Então, vamos fazer derivada parcial de z agora em relação a θ. Agora, derivada parcial de z em relação a θ. Temos o quê? Temos z igual a R seno. Então, seno de θ. Então, derivada de seno é cosseno. Então, vamos ter simplesmente R cosseno de θ aqui. R cosseno de θ. Não, pessoal, para quem tem problemas com derivadas, eu recomendo assistir uma das nossas aulas. Vamos ter aulas de derivadas, ou temos aulas de derivadas só. Ou também pode ver no outro canal, não tem problema. Se não achares aqui no nosso canal, mas vamos lá. Agora só falta montar o determinante, né? A matriz. Então, vamos lá. Isto implica vamos ter det da matriz. Então, vamos ter det de que aqui? Aqui é derivada parcial de x em relação ao raio. Qual é o resultado? Cosseno de θ, cosseno de φ. Então, vamos aplicar aqui. Cosseno de θ, cosseno de φ. Depois, por baixo, derivada parcial de y em relação ao raio. Está aqui, é o que? É cosseno de θ, seno de φ. Depois, derivada de z em relação ao raio, é o que? Seno de φ. Depois, vamos lá. O que foi derivada em relação ao φ, ali, derivada do x em relação ao φ deu menos cosseno de θ, ok? Então, vamos lá, vamos ter menos R cosseno de θ seno de φ. Deixa lá só confirmar. Exatamente. Nem menos, está positivo aqui. Está positivo, então deixa eu apagar aquele menos. Muito bem. Então, depois
O y em relação a φ também é positivo. Vamos ter R cosseno de φ, cosseno de θ, cosseno de φ. E por fim aqui nós vamos ter 0 e por fim na última coluna da matriz, vamos ter o que? Derivada. Não, aqui no primeiro sítio é negativo aqui. Está aqui, é aqui. De derivada aqui é negativo. Quero cometer mistake. Aqui é positivo, aqui é negativo. Depois agora, derivada de x em relação a θ também é negativo. Vamos ter menos R seno de φ cosseno seno de θ, cosseno de φ. Depois aqui para o y nos deu o quê? Também negativo, menos R seno menos R seno e por fim aqui nós vamos ter R cosseno. Então, teremos de ter esse determinante aqui, não é? Só substituímos na fórmula, né? Então, como é que nós calculamos o determinante dessa matriz? Muito simples. Vamos pegar nesse elemento aqui, ok? Vamos pegar nesse elemento. Vamos fixar aqui. Vamos ter cosseno de φ, cosseno de θ, cosseno de φ vezes uma certa determinante. Então, aqui, quando nós pegamos nesse elemento aqui, vamos eliminar essa coluna e essa linha, o que sobra é isto aqui. Então, vamos ter o que? Vamos ter aqui o nosso R cosseno de φ, cosseno de θ, cosseno de φ, depois 0, e vamos ter menos R seno θ seno de φ, e aqui vamos ter R cosseno de θ. E agora vamos fazer menos, olha só, aqui é mais, depois menos. Menos, agora vamos pegar nesse elemento aqui, que é o quê? Que é menos R cosseno de θ seno de φ. Agora, depois vamos multiplicar também por uma determinante, ou por um determinante. Tal determinante vai ser composto por elementos. Primeiro temos que eliminar essa coluna onde se encontra esse elemento e a linha. Aqui, vamos eliminar aqui e aqui. O que vai sobrar é isto e isto. Então, vamos ter vezes cosseno de θ, seno de φ, seno de θ. Depois vamos ter menos R seno de θ, seno de φ, R cosseno de θ. Depois aqui vamos fazer mais. Depois vamos pegar nesse último elemento aqui. Vamos pegar nesse último elemento aqui. Nesse último elemento aqui. Vamos ter mais, menos R seno de θ, cosseno de φ. Depois vamos multiplicar por determinante. Então, ao pegarmos nesse elemento aqui, vamos eliminar a linha que ele se encontra e a coluna que ele se encontra. Se nós eliminarmos a linha em que esse elemento se encontra e a coluna, o que sobra é isto aqui. Então, vamos ter determinante de quê? De cosseno de θ, seno de φ, depois seno de θ, e por fim vamos ter R cosseno de θ, cosseno de φ 0, né? Agora, para calcular determinante de uma matriz 2 por 2, acho que todos nós já sabemos, né? Então, vamos lá, isso vai ficar igual a esse elemento aqui que é cosseno de θ, cosseno de φ vezes o determinante deste aqui. Nós já sabemos como se faz. Vamos ter este elemento diagonal principal, multiplicação entre elementos da diagonal principal menos diagonal secundária, né? Então, vamos ter o quê? Isto vezes isto. Vamos ter R ao quadrado, cosseno de θ vezes cosseno de θ. Vamos ter cosseno ao quadrado de θ, depois vezes cosseno de φ. Depois menos 0 vezes alguma coisa, vamos ter 0.
Ok. Depois aqui menos, menos, vamos ter mais. Temos esse menos aqui, temos esse menos aqui, mais. Esse elemento aqui é R cosseno de θ seno de φ vezes. Agora, calculando o determinante, esse determinante aqui. Como é que nós vamos calcular esse determinante aqui? Então, para calcular esse determinante aqui, então, aqui vamos fazer este aqui vezes este aqui. Então, vamos ter o quê? Abre parênteses, vamos ter R cosseno vezes cosseno, vamos ter cosseno ao quadrado de θ seno de φ. Depois vamos fazer menos essa multiplicação aqui. Vamos ter menos. Mas veja só que já temos menos aqui. Vai acabar por ficar mais. Não, vamos ter mais. Seno vezes seno. Vamos ter R seno ao quadrado de θ seno de φ. Ok? Depois aqui mais e menos vai acabar por ficar menos R seno de θ cosseno de φ, abrir parênteses, veja só, este aqui vezes este aqui dá o quê? Zero. Depois, menos este vezes este aqui, vamos ter R seno vezes cosseno, então aí nós vamos ter o quê? Vamos ter seno de θ, cosseno de θ, cosseno de φ, né? Muito bem. Muito bem. Então, agora só temos que organizar essas expressões aqui, não é? Então, organizando isto, meus senhores, vamos lá. Isso vai ficar igual. Vai ficar igual. Aqui isso aqui é zero. Então, vamos ter cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado vezes cosseno vezes cosseno ao quadrado. Vamos ter cosseno ao cubo de θ. Depois, cosseno de φ vezes cosseno de φ. Vamos ter cosseno ao quadrado de φ. Depois, mais. Aqui, vamos lá, meus senhores. Aqui nós temos seno, vejam só, temos seno de φ. Podemos evidenciar o fator comum aqui, né? E temos esse R. Então, e olha só, se nós evidenciarmos esse R com esse R, multiplicando com esse R, vai ficar R ao quadrado. Não, vamos ter mais R ao quadrado. Com aquele fator que vai sair de seno de φ, com esse seno de φ aqui vai ficar seno ao quadrado de φ vezes, aqui vai acabar ficando cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Depois, menos e menos, vamos ter mais. Então, vamos ter mais R com R, vamos ter R ao quadrado. E seno de θ vezes seno de θ, vamos ter seno ao quadrado de θ. Cosseno de φ vezes cosseno de φ, vamos ter cosseno ao quadrado de φ. E cosseno de θ que já está aqui, né? Cosseno de θ. Então vamos lá. E deixa-me abrir uma nova página, isso está muito longo. Então vamos lá abrindo nova página. Então isso vai ficar igual. Isto aqui pela identidade fundamental de trigonometria, nós sabemos que isso aqui é igual a 1, né? Então vamos simplesmente sobrar com o R ao quadrado, cosseno ao cubo, cosseno ao quadrado de φ, que é θ, mais R ao quadrado, cosseno de θ, seno ao quadrado de φ, vezes 1, que nem precisamos colocar mais. Aqui vamos ter R ao quadrado, seno ao quadrado de φ, cosseno ao quadrado de φ, cosseno de θ. Então agora temos que fatorizar, tirar os fatores comuns aqui, né? Vamos tirar o R ao quadrado. E se formos perceber, fundo aqui, o que, que nós temos? Podemos transformar
podemos simplesmente transformar um dos cossenos aqui. Aliás, podemos transformar esse seno aqui em cosseno, né? Então, podemos ter r ao quadrado cosseno ao cubo de θ, cosseno ao cubo de θ, cosseno ao cubo de θ, depois cosseno ao quadrado de φ, mais r ao quadrado cosseno θ seno ao quadrado de φ, depois mais r ao quadrado vezes seno ao quadrado é a mesma coisa que dizer 1 menos cosseno ao quadrado de φ vezes cosseno ao quadrado de φ cosseno ao quadrado de θ. Então, esse cosseno de θ pode distribuir aqui, né? Então, podemos evidenciar o r para todo sítio. R ao quadrado vezes, que vamos ter cosseno ao cubo de θ, cosseno ao quadrado de φ, mais cosseno de θ seno ao quadrado de φ. Tiramos esse r, né? Então, esse cosseno aqui vai distribuir aqui, não é? E podemos distribuir as duas coisas, né? Vamos ter mais cosseno ao quadrado de φ, cosseno ao quadrado de cosseno de θ, depois cosseno ao quadrado vezes cosseno vai nos dar menos cosseno ao cubo de θ vezes cosseno ao quadrado de φ, ok? Então agora, se formos perceber isto aqui, podemos simplificar umas coisinhas aqui, né? Isso, com isso pode simplificar, né? E sobramos com essas duas coisas aqui. Temos cosseno aqui, se forem perceber, temos cosseno aqui, cosseno aqui. Podemos evidenciar, isso vai ficar igual a r ao quadrado vezes, né? Podemos evidenciar esse cosseno de θ aqui, de θ, e abrir parênteses, vamos ter o que? Vamos ter seno ao quadrado de φ mais cosseno ao quadrado de φ, não é? E pela identidade fundamental de trigonometria, sabemos que só dá 1, então vamos ter r ao quadrado cosseno de θ vezes 1, que nem precisamos colocar. Então, a nossa expressão termina por aqui. Então, por favor, pessoal, esse mini-teste acabou. Essa era a última questão do mini-teste. Por favor, viram que foi possível fazer em 37 minutos e subscreva-se ao canal, porque vamos ter mais conteúdos aqui da análise matemática 2 e outras disciplinas de matemática. Então, faz favor, subscreva-se ao canal, deixa um like, não seja ingrato, não assista e não deixar um like, por favor. Abraço, Joaquim Murima.